O assassinato de uma criança, cometido pelo próprio pai, chocou o Rio Grande do Sul nos últimos dias e foi notícia na imprensa nacional. O menino Theo, de apenas 5 anos, morreu após ser jogado de uma ponte. O crime aconteceu na cidade de São Gabriel na última terça-feira, 25 de março. O pai da criança, suspeito pelo crime, o Thiago Ricardo Felber, de 40 anos, foi preso e, de acordo com a polícia, ele confessou o crime sem demonstrar arrependimento. O Direto ao Ponto de hoje vai trazer os detalhes do que já se sabe sobre esse caso e do que ainda falta desvendar. Eu sou Matheus Chaparini e aqui comigo está o Guilherme Esperafico, repórter do Correio do Povo, que acompanha essa pauta já desde o primeiro dia. Tudo bom, Guilherme? Seja bem-vindo. Tudo bom, Matheus? Obrigado, pela participação. É sempre importante que a gente dê luz a esses casos, por mais duros que eles sejam, mas para que seja evitado, sobretudo, que se repitam e para que a investigação também ocorra da forma mais adequada. Eu passei a acompanhar esse caso a partir da quarta-feira, da manhã de quarta-feira, uma outra equipe que estava aqui durante a tarde no Correio do Povo que fez esse primeiro acompanhamento, mas de imediato, desde que eu cheguei aqui na manhã de quarta-feira, tenho me debruçado sobre esse caso, que sem dúvidas é mais um desta série de casos marcantes, sobretudo contra crianças que têm sido registrados no Rio Grande do Sul nestes últimos meses. Pois é, desde o fim do ano passado a gente tem tido uma sequência de casos envolvendo crianças e outros casos de assassinatos envolvendo famílias, Eu lembro que estava lembrando que o último episódio que a gente participou juntos, Direto ao Ponto, também foi um caso envolvendo violência, assassinato e família. Sempre um tema, sempre casos chocantes, que impactam. Bom, vamos começar contextualizando, para quem não está muito por dentro do caso, por mais que ele tenha tido uma grande repercussão, esteja tendo, qual é o contexto que precede o caso? Tem uma separação dos pais da criança, é um roteiro que infelizmente a gente observa muito em casos de feminicídio, em casos de violência com a criança. O homem não aceita a separação como se isso fosse uma possibilidade. E tinha tido já um ataque anterior do pai a esse menino, Então, contextualiza pra gente o que estava acontecendo ali, nos momentos que antecedem esse crime bárbaro, Guilherme. Perfeito. A gente precisa voltar um pouco, então, a 2020, que foi o ano em que essa família saiu, do Vale dos Sinos, região metropolitana, e se dirigiu até São Gabriel, onde uma irmã do Thiago, o autor do crime, o suposto autor do crime, já que ainda, é claro, é preciso passar, por todo o processo legal, mas ele já confessou, então a gente pode tratar ele como o autor confesso, desse caso. Ele, a esposa e o pequeno Theo se mudaram para a fronteira oeste do estado, onde uma irmã dele já estava em busca de uma vida melhor, em busca de trabalho. A irmã, o cunhado, já estavam por lá trabalhando e eles decidiram seguir o mesmo rumo. Só que no decorrer destes últimos anos as coisas não andaram da forma como eles imaginavam, ou ao menos da forma como a mulher entendia como ideal. Ela não estava satisfeita com a vida financeira do casal por lá, com o que tinha acontecido. Ela se sentia isolada por estar distante da família dela também. E então foi que a relação, ao que tudo indica, foi se desgastando ao ponto de que chegou ao final em novembro de 2024, ou seja, no final do ano passado. E os dois separaram, ela decidiu rumar novamente para a região metropolitana e foi morar em Nova Hartz, terra da família dela. E por lá eles estavam, ela e o pequeno Theo desde então, e o Thiago permaneceu em São Gabriel. No último final de semana o Thiago estaria de aniversário, não sei te precisar exatamente a data do aniversário dele, mas por esses dias ele estava de aniversário e buscou o filho em Nova Hartz para comemorar o aniversário com ele. Foi então que na segunda-feira, acho que é até importante a gente dizer que inicialmente o plano dele era matar ela, a ex-companheira, e algo aconteceu neste final de semana que ele mudou de ideia. Ele decidiu que a melhor forma de atingir ela era matando o próprio filho. Então, na segunda-feira à noite, ele tentou esganar o menino, matar ele através da asfixia.
não conseguiu, a criança retomou os sinais vitais, né? Não morreu. E na manhã seguinte ele colocou a criança numa bicicleta e saiu pela cidade para tentar dar fim ao que ele tinha iniciado. Tanto que às 9h41, uma das câmeras obtidas pela Polícia Civil ao longo da investigação flagra o pai e o filho circulando pela cidade. O menino foi colocado numa espécie de uma cesta acoplada na parte da frente da bicicleta. Eles foram flagrados circulando pela cidade até o momento em que ele chegou à conclusão de levar o menino até a ponte sobre o rio Vacacaí, onde, né, acabou, enfim, cometendo o crime, atirando a criança ali no rio e a partir daí esse desfecho todo. Sim. E, bom, o pai foi preso, né, logo após o crime. De acordo com a polícia, ele teria confessado. Ele permanece preso, né? Eu queria que falasse um pouco sobre o que a gente sabe do depoimento dele e dessa situação da prisão dele. Certo, é até um pouco macabro, assim, o fato de que após jogar a criança no rio, isso aconteceu ali em torno do meio-dia da terça-feira, ele teria voltado para casa, almoçado normalmente, e aí, enfim, não se sabe exatamente a dinâmica, mas ele relatou logo depois do almoço a uma irmã que teria cometido esse crime. E ele já havia externado, ou já teria externado para a família, o desejo de matar a ex-companheira, mas acho que ninguém imaginava que ele pudesse cometer o crime contra o próprio filho. Então aí ele externou a essa irmã que teria cometido esse crime e de imediato ele procurou a brigada militar para confessar. Se entregou. Ao mesmo tempo, um cunhado, né, marido desta irmã, procurou também a Polícia Civil, a delegacia de São Gabriel, onde foi lá também relatar o caso. Então, a partir daí deu-se início à investigação, né? A Brigada Militar também de imediato foi até o local apontado por ele e lá localizou o corpo do menino, que teria caído sobre algumas pedras ali por conta da estiagem. Sobre a estiagem, o nível do rio estava bem baixo. O nível do rio estava mais baixo, então a criança ficou caída, o corpo ficou caído ali sob as pedras e ali foi encontrado também. Ele foi levado até a delegacia, prestou depoimento. E nesse depoimento, que ainda assim tem algumas pontas que não foram esclarecidas pela Polícia Civil, porque a gente sabe que ainda há um inquérito aberto, há uma investigação. Está em andamento. Exato. O caso é relativamente recente, né? A gente está conversando recente, aqui na sexta-feira, o caso foi na terça-feira. Exato. Sim. Então, nesse depoimento, ele confessou o crime, basicamente, e disse que a motivação seria essa inconformidade dele com o término do relacionamento ali do final do ano passado, que por conta disso ele decidiu matar o filho. Questionei o delegado Daniel Severo, titular da Delegacia de São Gabriel, que está coordenando as investigações, enfim, sobre esse depoimento dele, né, se ele tinha se mostrado uma pessoa fria, como que ele tinha se comportado. O delegado disse, não é uma pessoa totalmente fria. Ele chegou, inclusive, a esboçar algum sentimento, a embargar um pouco a voz enquanto falava do filho e do que ele tinha feito, mas ele não se disse em nenhum momento arrependido, pelo contrário, disse que ela se arrependeria antes dele, ou seja, ela se arrependeria, né, na cabeça dele. A culpada teria sido novamente a vítima, né? Como a gente sabe que é comum nesse tipo de crime que envolve violência doméstica. Então, ele tentou de alguma forma colocar a culpa nela e dizer que ele só teria feito isso por conta do término do relacionamento. Certo. E Guilherme, a mãe do menino também já depôs para a Polícia Civil, né? O que a gente tem de informações sobre o depoimento dela? Até me parece, pelo pouco que a gente conversou antes, que ela... Bom, tanto que ela deixou o menino para casa do pai, que ela não esperava nada fora do comum, nenhuma atitude violenta desse tipo, né? O que a gente sabe sobre o depoimento da mãe do Theo? Exato. A mãe esteve em São Gabriel na quarta-feira para encaminhar os trâmites ali para liberação do corpo do filho e também para prestar depoimento na delegacia. E nesse depoimento ela relatou que não havia um histórico de violência física. Ela disse que sim, ele era um homem muito ciumento, possessivo, estourado, de certa forma
né, sem muita paciência, mas que efetivamente ele nunca havia cometido nenhum tipo de agressão física, por mais que a gente saiba que dependendo dos casos, não dependendo dos casos, né, não sei se este é o caso, mas que a própria violência psicológica ela pode ser tão traumática, enfim, quanto a violência física, mas a violência física de fato não havia sido registrada naquele âmbito familiar, nem contra ela e nem contra o menino, até por ser considerado um bom pai, que ela permitiu que ele buscasse o menino em Nova Hartz no final de semana para comemorar o aniversário do pai, né, na cidade em que ele residia ali, passar alguns dias também. Então não se tinha um histórico de violência durante o casamento. Depois do término da relação, durante esse período de separação ali, ele chegou a quebrar algumas coisas do casal em casa, enfim, quebrar algumas coisas dela. Fato este que chegou a resultar num boletim de ocorrência registrado por ela através da delegacia online, mas como ela estava mudando de cidade, não havia esse histórico de violência, né, um histórico de agressividade por parte dele, ela optou por não dar andamento ao processo no sentido de pedir uma medida protetiva ou algo do tipo. Sim. E aí, enfim, chegou até esse desfecho, acho que era inesperado, inclusive por ela, né? Sim. Bom, a defesa do suspeito, né, do Thiago Ricardo, também se manifestou. O advogado de defesa manifestou que pretende pedir o relaxamento da prisão. A prisão foi convertida em preventiva, né? E quais são as alegações de defesa? Ele alega que a confissão teria sido feita sem um depoimento, sem um apoio de um advogado, e tem mais algumas questões que a defesa alega aí nesse processo, né? Isso, eu até olhava aqui o advogado Roberto Leite, que está representando ele desde o final da tarde de quarta-feira. Ou seja, quando ele procurou a polícia para confessar o crime, apontar o local em que havia jogado o próprio filho, ele não levou um advogado, foi sozinho. Segundo o delegado Daniel Severo, ele foi informado dos seus direitos, da possibilidade de ser defendido, né, de apresentar um advogado, mas teria optado por não ter um advogado, né? Não ter esse acompanhamento ali para prestar esse depoimento. Só que este é um dos fatos que é utilizado pela defesa, constituída ali na quarta-feira, já um dia depois do ocorrido, um dia depois dos 2 depoimentos, para contestar a prisão. Inicialmente ele foi preso em flagrante ali pelo crime, depois essa prisão foi convertida em prisão temporária, devido ao pedido do delegado, e posteriormente, segundo a defesa, convertida em prisão preventiva também, para que ele responda esse processo, enfim, permaneça durante esse período de investigação e do transcorrer do processo em regime fechado. E a defesa alega que ele teria sido agredido após a prisão? Isso, a defesa alega que ele teria sido agredido por policiais militares e por policiais penais, só que alega que ele teria sido agredido durante os depoimentos. Algo que é contestado pelo delegado Daniel Severo. O delegado diz que fato não aconteceu, que inclusive o depoimento ele foi prestado somente diante de policiais civis. Então é uma tese que a princípio é totalmente rechaçada. O próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também já manifestou que foi algo relatado durante a audiência de custódia, mas que de alguma forma ficou como uma tese vazia, assim, sem muitos fundamentos, por isso até que não foi acolhido. E achei importante a gente dizer, cabe à justiça, é claro, investigar, e possivelmente vai ser instaurado um procedimento para apurar se houve ou não essas agressões, mas é algo que é comum, assim, na audiência de custódia, os presos geralmente eles relatam que foram agredidos, que foram destratados dentro da delegacia, pela polícia militar, enfim, até numa tentativa de se livrar, né, de uma prisão em flagrante. Sim, ou um relaxamento de prisão, alguma coisa nesse sentido. Ela respondeu o processo em liberdade, né? Se tivesse sido agredido de fato, aí poderia a justiça entender que não ocorreu da forma mais correta e acabar resultando numa eventual soltura, né, ou numa possibilidade de responder durante a investigação aí em liberdade. Certo. Bom, Guilherme, o caso, temos o crime, temos o principal suspeito preso, o princípio confessou e tal.
Eu queria que tu falasse um pouco pra gente quais são os próximos passos da investigação daqui para frente, porque como tu dissesse mais cedo na nossa conversa, tem ainda algumas pontas soltas. Isso. Uma das pontas soltas que repercutiu bastante é a questão de um áudio que teria sido enviado, né, pelo suspeito para familiares, se eu não me equivoco, e que, enfim, vai passar por perícia para confirmar se foi, mas seria um áudio em que ele confessaria o crime. Queria que tu me contasse um pouco de como é que está a questão desse áudio, como é que ele é tratado pela Polícia Civil e de quais são essas pontas soltas, o que falta ainda ser esclarecido a respeito desse caso. Assim, Matheus, eu acredito que algumas dessas pontas soltas elas sejam muito mais pontas soltas para nós da imprensa do que efetivamente para a polícia, né? Só que a gente sabe que é necessário cautela, como há um inquérito policial aberto, instaurado para que essa investigação aconteça. Alguns temas mais delicados, e aí envolve inclusive o próprio depoimento dele, não tem todos os detalhes revelados ainda pela polícia. Então, provavelmente isso vai ser revelado posteriormente, até ali depois da denúncia no Ministério Público. Muitas dessas pontas devem estar sendo respondidas já no curso da investigação, mas que a gente ainda não teve acesso. Mas sim, estas diversas provas que foram colhidas, como tu disseste também anteriormente, ele ainda é um caso muito recente, já que nós estamos na sexta-feira, ele foi registrado na terça, então ainda é um caso muito recente. Então muitas dessas provas que elas foram colhidas ali, elas precisam passar por perícia, a própria residência do acusado também foi periciada. Uma das coisas que devem ser respondidas é essa tentativa de homicídio que ele já havia cometido na noite anterior, nessa tentativa de asfixia no filho. O próprio local também, a gente sabe que o laudo do IGP ele geralmente demora um pouquinho mais, porque é uma série de coisas que envolve uma série de perícias, de resultados que são necessários. Então, assim, essas são as principais pontas soltas, como a gente disse, que precisam ser esclarecidas aí pela investigação. E aí tem também esse áudio, que ele é um áudio que ele acabou vazando através de familiares. Repercutiu bastante. Exatamente, mas que teria sido direcionado à mãe, a mãe da criança, né, ex-companheira do acusado, em que ele basicamente diz assim, em outras palavras, que ela teria que ser forte e aguentar o coração. Ele chega a dizer porque ele havia cometido uma loucurinha de atirar o Theo da ponte. Aí isso também embasa um pouco aquela versão apresentada por ele no depoimento de que ela se arrependeria antes que ele, né, no pensamento dele, enfim. Isso embasa um pouco essa tese dada por ele, assim, tu vai ter que ser forte porque eu joguei o Theo da ponte, ou seja, tu é a culpada por eu ter feito isso, né, por ter separado, enfim. Mas são essas as principais questões, assim, essas provas colhidas que ainda necessitam passar por perícia para que a Polícia Civil conclua esse inquérito, mas a princípio ele tem autoria totalmente elucidada. Como o pai confessou o crime, apontou o local, foi flagrado por câmeras. Tem detalhes também, por mais que se imagine que o menino estava vivo, mas também é necessário confirmar se ele foi atirado ainda com vida, se ele foi morto antes e o corpo foi descartado, se ele morreu afogado, se morreu por conta da queda. São essas questões assim que a investigação ainda vai descobrir para que se tenha um andamento, mas ele deve continuar preso durante todo esse transcorrer aí do processo. Perfeito. Bom, Guilherme, queria agradecer mais uma vez a tua participação. Obrigado por estar aqui com a gente no Direto ao Ponto. E até um próximo episódio. Segue acompanhando o caso pelo Correio do Povo. O pessoal pode se informar pelo site, pelo jornal, pelas nossas redes sociais e acompanhar os desdobramentos desse caso. Isso, Matheus. Eu que te agradeço a participação. Mais uma vez a gente precisa reforçar que nós não ficamos satisfeitos em tratar esse tipo de situação. A gente sabe que a pauta policial ela é importante e gostaríamos que ela aparecesse muito mais no combate ao crime efetivamente, nas questões ali de operações, de desarticulação realizadas, né, pela Polícia Civil, Brigada Militar, enfim, pelas forças policiais como um todo, mas né, diante do ocorrido é sempre importante, como eu disse, dar luz para que esse fato tenha andamento, que ele seja lembrado e que depois seja levado posteriormente à justiça e se tenha o devido resultado, né, com a condenação. Então, eu te agradeço, né, por permitir aí a participação, poder dar mais detalhes também sobre esse caso. A gente segue acompanhando no Correio do Povo, nosso site, jornal, todos os desdobramentos deste caso ao longo dos próximos meses.
Certo. Obrigado pela tua participação e até um próximo Direto ao Ponto. Até a próxima.